Você já parou para pensar que tem algo diferente no ar das nossas cidades? Ou melhor, que tem algo menos no ar? Talvez você já deva ter notado que aquela figurinha carimbada, o passarinho mais comum de todos, está cada vez mais raro. Sim, estou falando do nosso amigo pardal. Antigamente, eles estavam por toda parte, nos telhados, nas praças, nas calçadas. Mas onde eles foram parar? Será que o pardal está sumindo de verdade? E se sim, por quê? Fica comigo, que a gente vai investigar esse mistério. Antes de tentar entender seu sumiço, vamos lembrar quem é essa ave tão presente na nossa história urbana. O pardal doméstico. Não é nativo do Brasil. Ele chegou no início do século XX e se adaptou super bem. Era um símbolo de resiliência de vida urbana. Sua dieta é variada. Come sementes, insetos, restos de comida e seus ninhos. Eles amavam as frestas e cavidades dos telhados antigos, dos beirais das casas, lugares que, convenhamos, estão cada vez mais difíceis de encontrar. Se você tem entre 35 a 50 anos, vai lembrar como essa ave era comum na nossa infância e adolescência. Mas faz muito tempo que não vejo um pardal. E você, quando lembra de ter visto um pardal pela última vez? E mesmo que tenha visto, com certeza não é com a mesma frequência que antes. Sim, a população de pardais tem diminuído, especialmente nas grandes cidades, tanto no Brasil quanto em outras partes do mundo. Essa preocupação tem crescido entre moradores e especialistas. Mas por que os pardais estão sumindo? Diversos fatores contribuem para o declínio dessas aves, que antes era tão comum na paisagem urbana. Entre os fatores que contribuem para o desaparecimento dos pardais, temos alterações no habitat urbano, edifícios ou casas sem cavidade, onde os pardais costumavam construir seus ninhos, diminuição de espaços verdes. A expansão urbana reduz áreas com árvores e arbustos e gramados, o que oferecia abrigo e alimento aos pardais. Os pardais também enfrentam redução de fontes de alimento. O uso excessivo de pesticidas em jardins e áreas agrícolas diminui a população de insetos, uma importante fonte de alimentos para os pardais, especialmente para seus filhotes. A gestão de resíduos. A forma como o lixo é descartado hoje, com recipientes mais fechados, dificulta o acesso dos pardais a restos de alimentos e sementes que antes eram abundantes em terrenos baldios. A poluição e as mudanças climáticas também têm afetado os pardais. A poluição afeta a saúde respiratória dos pardais e o ruído excessivo pode dificultar a comunicação e a busca por parceiros. A temperatura elevada e eventos extremos, como ondas de calor e temperaturas muito altas, podem destruir ninhos e afetar a reprodução dos pardais. São com outros predadores, como gatos domésticos. Sim, o seu gatinho fofinho. O gato é um grande predador nato. Ele ataca pássaros e outros insetos. E também em competição com outras aves, como falcões, pombos, corujas, que se adapta bem a ambientes urbanos. Pode ser uma ameaça significativa, especialmente quando os pardais têm menos locais seguros para se refugiarem. Algumas pesquisas apontam para o possível impacto da radiação eletromagnética das torres de celular, podendo impactar a saúde e a navegação dos pardais, especialmente de filhotes, embora isso ainda seja algo em estudo, não conclusivo ainda. Muitos pesquisadores e até moradores comuns têm notado essa ausência. Aquela revoada matinal dos pardais, o som constante, a busca por migalhas, tudo isso virou uma memória distante em muitos centros urbanos. Você pode pensar, é só um pardal, mas não é. O pardal é um indicador biológico. Se ele está sumindo, é um sinal claro de que nossos ambientes urbanos estão ficando menos saudáveis e menos equilibrados ecologicamente. A perda de biodiversidade, mesmo de uma espécie tão comum,
afeta toda a cadeia. E convenhamos, uma cidade sem pássaros é uma cidade menos viva, menos feliz. Bom, e o que podemos fazer? É possível tomar algumas atitudes para tentar reverter esse cenário e ajudar os pardais. Podemos criar hábitos favoráveis, como instalar caixas-ninhos em jardins, varandas ou fachadas de edifícios. Podemos plantar árvores e arbustos nativos que forneçam alimento e abrigo. Manter espaços verdes, com diversidade de vegetação para atrair insetos. Reduzir o uso de pesticidas. Optar por métodos de controle de praga mais naturais e sustentáveis para proteger a população de insetos. Controlar predadores domésticos. Se você tem gatos, considere mantê-los dentro de casa ou usar coleiras com sinos para alertar as aves. Embora os pardais ainda não seja considerado uma espécie em extinção, o grande problema é que, apesar de ainda ser comum em muitas áreas rurais, em algumas cidades menores, a população de pardais tem sofrido um declínio drástico e alarmante em muitos grandes centros urbanos. Esse sumiço em áreas onde antes era abundante é o que tem gerado preocupação e levado à inclusão deles em lista de espécies ameaçadas, em nível local ou regional. Infelizmente, o sumiço de animais na natureza é um problema global, impulsionado principalmente pelas atividades humanas. Além dos pardais, muitas outras espécies estão desaparecendo ou à beira da extinção. A busca por dinheiro, conforto e status sociais tem levado o homem a uma jornada de destruição da natureza, de outras espécies animais. E o preço a pagar pode ser muito alto, pois a natureza cobrará por isso. O sumiço dos pardais é um lembrete de que nossas cidades não são apenas de concreto e asfalto, elas são ecossistemas complexos e cada vida importa. Vamos juntos trazer de volta os tireados pardais e mostrar que podemos construir cidades que sejam boas para todos, humanos e aves. E você, já notou o sumiço dos pardais na sua cidade? Conta pra gente nos comentários. Deixe seu like e se inscreva no canal, isso é muito importante para o crescimento do canal. E até a próxima, agradecemos a sua audiência.